Bom, é isso aí, pessoal. Quarta e última parte da mensagem: qual é o seu nome? Seguindo a linha de raciocínio aqui, agora a gente vai falar de Saulo, que teve seu nome mudado para Paulo. Vamos lá então. Saulo teve o seu nome mudado e eu vou usar como texto base capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 4 e 5, e logo em seguida capítulo 13, versículo 9. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Neste momento da história aqui de Saulo, ele teve um encontro com Jesus. Para quem não conhece Saulo, rapidinho eu vou falar. Saulo era um perseguidor de cristãos. Era um cara extremamente cruel, que matava cristãos, acredito eu, por puro prazer. Ele perseguia cristãos por todo o Oriente Médio ali, Europa, enfim. Ele perseguia cristãos e matava os cristãos porque ele não acreditava na doutrina de Jesus, não acreditava na doutrina do cristianismo. Ele era um judeu extremamente inteligente, versado, cara que conhecia. Só que Jesus, neste momento, resolve salvar este homem e usá-lo para o seu propósito, para o seu reino. E acontece isso aqui. Ele estava indo exatamente ameaçar alguns cristãos, alguns discípulos do Senhor à morte. Estava indo para matar cristãos. E aí no meio do caminho ele tem esse encontro com Jesus e tem a sua vida transformada e o seu nome transformado. Lá no capítulo 13, no verso 9, é a primeira vez que eu encontrei aqui que ele é chamado de Paulo. Diz assim, versículo 9 do capítulo 13: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eu li o 10 aqui também para não ficar sem contexto. Nessa passagem aqui, irmãos, Saulo foi enviado pelo Espírito Santo para descer a Seleucia. E aí navegou para Chipre, chegaram ali na Salamina, né? Ele estava acompanhado de João também. E eles encontraram um mágico chamado Elimas, que estava distorcendo a palavra do Senhor, que estava corrompendo a palavra do Senhor, pregando heresias e fazendo o maior estrago lá naquela cidade. E aí Paulo dá essa advertência e diz que ele vai ficar cego, e aqui mais pra frente ele realmente fica cego, e por conta do milagre do Senhor, do poder do Senhor, tem um cônsul que era incrédulo e crê no Senhor. Meus irmãos, de Paulo eu não tenho muito o que dizer, né? Para quem conhece aí a história de Paulo, foi um dos maiores pregadores da mensagem de Jesus, da mensagem da cruz. A maior parte dos livros do Novo Testamento, tirando os evangelhos, foram escritos por ele. Muitas cartas que nós temos referência aí foram escritas por eles. E antes, só para vocês entenderem quem era Saulo, lá no versículo 1 do capítulo 9 diz assim, ó: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
Eu li o 2 aqui também. Foi o que eu disse antes. Saulo era um perseguidor de cristãos. Ele prendia os cristãos para a morte, para matá-los. Saulo era um cara que tinha um ódio no coração dos cristãos. E aí eu quero falar com você que de repente não é cristão, que vai assistir esse vídeo e te perguntar: por que você tem perseguido a Jesus? Porque quem persegue aos seus filhos persegue ao Pai. Por que você tem tido tanto ódio de Jesus? Será que não é uma cilada do inimigo para sua vida? Eu quero abrir aqui um contexto dos dias de hoje, abrir um parênteses aqui e dizer para você que não é de nenhuma igreja, não é cristão, que hoje eu sei, está muito difícil acreditar em Deus, acreditar no evangelho que alguns cristãos sérios têm pregado. Ou melhor, que muitos cristãos sérios têm pregado, muitas igrejas sérias têm pregado. Eu sei que está difícil, meu querido, porque muita gente tem usado da fé de pessoas incultas, pessoas sem conhecimento, para seu proveito próprio. Não quero dizer nomes, não quero dizer igrejas, não quero julgar ninguém, não estou aqui para isso, eu não sou juiz. Juiz é o Senhor que morreu por nós, é Jesus. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que não confessou a Jesus como seu Salvador, que olha para a igreja evangélica e só vê um lugar de descrédito, que, meu irmão, a verdade está em Cristo. Não fique olhando para as igrejas. Eu sei que é difícil, eu entendo o seu ponto de vista, mas a verdade está na palavra de Deus, está na Bíblia, está no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, se você está perseguindo os cristãos, abre teu olho, porque uma hora Jesus vai te encontrar. Só que assim como esse Jesus encontra e converte, ele é extremamente educado. Ele não vai arrombar sua porta. O que algumas pessoas têm feito é tentado inserir Jesus na vida das pessoas à força. Mas a palavra me ensina que Jesus está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar. Se você pedir, ele vai falar. Jesus não é mal educado. Jesus é elegância em pessoa. Ele só vai abrir, só vai te ajudar se você pedir. Então, esquece essas falsas doutrinas que têm se propagado no nosso meio e olha para Jesus, olha para a cruz. Será que você teria coragem de fazer isso, morrer por alguém? Será que você teria a capacidade de fazer isso, de morrer por alguém? Jesus teve, Jesus sendo homem, porque além dele ser Deus, ele era homem. Ele se tornou homem, ele veio como homem, nascido do homem, nascido de uma mulher. Ele veio ao mundo e ele sofreu as mesmas coisas que a gente, os mesmos desejos, as mesmas preocupações, os mesmos temores como homem. Mas ele era Deus e por isso ele morreu por nós, para te dar uma segunda chance, para mudar o seu nome, querido. Você tem sido Abrão, Jacó, Simão, Saulo? Eu não sei o que você tem sido, amados, mas que Deus possa mudar seu nome. Fechando o parênteses aqui, vamos seguindo. Saulo, quando teve o seu nome transformado de perseguidor, que era Saulo, né? Ele se tornou Paulo, que se tornou o proclamador. Paulo foi um dos maiores proclamadores do reino de Deus, da palavra de Deus para a humanidade, e os seus atos, os seus feitos, eles são vistos até hoje. E aí eu quero ler para você aqui, né, para dar embasamento no que eu estou falando, o capítulo 1 de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e os irmãos Sóstenes. E aí ele continua dando a saudação aqui, né, nos outros versículos, a igreja de Deus que está em Corinto. Mas o que eu quero chamar a atenção é
para esta frase: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, ele sauda em várias cartas da mesma forma. Paulo, chamado pela vontade de Deus, está assim em 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Timóteo. Em Filemão, Paulo se declara prisioneiro de Cristo. Filemão, capítulo 1, versículo 1. Ele se declara prisioneiro de Cristo. Então, meus irmãos, ele deixou de ser um perseguidor para se tornar um proclamador. Ele teve uma promessa na vida dele, né? De ser uma bênção, de ser uma pessoa nova. E ele percebeu, através de Jesus, que ele estava no caminho errado, ele estava se perdendo. Bom, é isso, meus amados. Por hoje é isso. E eu quero dizer para você o seguinte: deixa Jesus mudar o seu nome, mudar a sua história. Qual o seu nome? Que nome você tem tido? Será que você tem tido um nome que honra o Senhor? Ou será que você tem sido conhecido como aproveitador, trapaceiro, temeroso ou perseguidor? Né? Que você possa se tornar uma pessoa que seja o pai da fé, que seja eterno, que seja duradouro, né? Seja uma pessoa ousada e, acima de tudo, um proclamador. Fazendo essa mensagem, meus irmãos, Deus, por várias vezes, vinha esse tema: qual o seu nome? Qual o seu nome? E eu pensando na mensagem: não, mas eu vou falar disso, falar daquilo. E várias vezes: qual o seu nome? Qual o seu nome? E eu entendi que era o Senhor Jesus perguntando para mim qual o meu nome. E eu respondi para Ele: Senhor, o meu nome é dependente do Senhor. Porque eu dependo do Senhor, meus queridos. Eu dependo, eu não estou fazendo isso tudo aqui para o meu ego, para aparecer na internet, para ter 42 milhões de acessos, como alguns cantores aí têm, enfim. Mas qual o seu nome? Usando um exemplo recente que eu vi ontem, o Naldo, aquele funkeiro lá, aquele famoso, voltou para Cristo. Naldo Bene voltou para Cristo. Foi num show do Thales, voltou para Cristo, mudou o nome dele, resgatou o nome dele. E aí? Não perde tempo não, irmão. Jesus está voltando. E aí, eu não sei se você ficou ligado aí, mas nos 4 vídeos eu falei uma palavra-chave que eu pedi para você guardar. Quem se lembra? A palavra é promessa. Sabe qual a promessa de Deus para nós? Tá aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Meus queridos, você só vai ter o seu nome escrito no livro da vida se você mudar o seu nome. Jesus não quer vida dupla. Jesus não aceita a vida dupla. Ele morreu por você para mudar o seu nome, para transformar a sua história. Então, muda de nome, muda de vida, busca Deus. Como eu sempre digo, tá difícil, tá complicado? Quer mudar de nome, quer mudar de vida? Faz uma oração do seu coração com suas palavras. Conversa com Jesus. Porque no milagre da cruz, irmãos, eu vejo que, além de tudo, Ele ressuscitou porque Ele sabia que a gente não poderia ficar sozinho. Além dele morrer, Ele ressuscitou para nos acompanhar e deixou o seu Espírito Santo. Certo? Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Fica na paz. Já sabe, gostou? Curte lá. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso aqui. Não sou eu que estou falando, é o Senhor Jesus, e eu espero que Ele fale na sua vida. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.